Nós vamos estar lendo uma passagem da Bíblia, está em Isaías capítulo 36, versículo de 1 ao 3. Estamos vivendo um tempo na qual estamos numa guerra silenciosa. Uma guerra que é só de palavras, de notícias, de colocar medo, de nos cercar, de lutarmos contra o invisível, de estarmos psicologicamente abatidos, de tentar tirar a nossa fé. Então nós lutamos contra isso, lutamos dia a dia, é uma guerra dia a dia que nós temos que enfrentar. Uma guerra mais na mente do que em qualquer outro lugar. Nós vamos ver uma passagem da Bíblia aqui, que nós vamos estar falando sobre isso. Uma passagem na qual um rei enfrenta uma guerra, e nessa guerra não tem nenhum tiro, nenhuma espada vai matar ninguém, mas é uma guerra também verbal, uma guerra psicológica, uma guerra que as pessoas faziam para amedrontar as outras pessoas, para criar um caos, e desse caos te dar uma solução. Diz assim a palavra do Senhor: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior da estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário de Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. Uma das coisas que nós vemos aqui, essa história é a história do rei Ezequias. Jerusalém e Israel teria sido dividido em 2 reinados. O reino de Israel foi dividido logo após a morte do rei Salomão, onde surgiu seu filho Roboão, e dividiu em reino do norte e reino do sul. Aqui nós estamos falando de Judá, onde Ezequias estava reinando, onde a capital era Jerusalém, a outra era Samaria, depois de algum tempo. E nós vemos que uma das coisas que enfraquece um reino é dividi-lo. Se você consegue dividir uma nação, você consegue enfraquecer e você consegue dominar essas pessoas. Começaram a ter 2 ideias, 2 judaísmos, um do reino do norte e outro do reino do sul. Então se fez uma confusão, um era mais santo que o outro, então começou a disputa nesse lugar. E nós vemos que a parte de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus entregou eles na mão do rei da Síria, e eles tinham sido totalmente dominados. E eles pegam todas essas nações, o rei da Síria, e vai atacar a Judá, e chega ali até o aqueduto, onde tinha as águas que levavam para dentro de Jerusalém. Eles chegam até lá para ali tomar posse de Jerusalém. E ali começa a guerra, uma guerra psicológica deles, uma guerra da qual nós vamos ver que o mensageiro do rei da Síria falava para o mensageiro do rei de Israel, que por sua vez falava com o rei de Israel falava com Isaías o profeta falava com Deus, e Deus dava o seu recado ao rei. Então a gente vê que era só ali palavras que eles falavam, palavras que iam, palavras que voltavam, e eles queriam amedrontar. Uma das coisas que o inimigo faz, e fez lá também, é desmerecer aquele povo, é começar a inferiorizar aquele povo,
é começar a destruir eles mentalmente, enfraquecendo que eles não são ninguém, que eles não têm perspectiva nenhuma. E nós vamos ler aqui agora o capítulo, é o mesmo, do 4 ao 10, 36 do 4 ao 10, que diz assim: E o comandante de campo falou: Diga a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, em que você está baseando esta sua confiança. Ele chegou e falou: no que você está aí baseando essa confiança que você vai estar guerreando contra nós? A Síria estava dominando todo o território. Era uma potência que vinha destruindo tudo, como nós lemos aqui. Eles destruíram tudo, conquistaram todas as cidades ao redor, todas as nações ao redor, e para ali naquela cidade. E começam a falar assim: em quem vocês estão baseando a sua segurança? Sua confiança? Você tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são deles altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo Judá e a Jerusalém? Vocês devem adorar aqui diante desse altar. Faça agora um acordo com o meu senhor, rei da Síria, e darei a vocês 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então vocês poderão repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a vocês carros e cavaleiros? Além disso, vocês pensam que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e a destruir. Olha só, ele começou a inferiorizar eles. Ele falava: quem são vocês? Vocês estão confiando em quem? Estão confiando no Egito? O Egito nós já dominamos, nós já destruímos o Egito. Vocês por acaso têm guerreiros aí? Se vocês tiverem guerreiros, para a gente dar uma facilitada, nós vamos dar 2.000 cavalos. 2.000 cavalos nós vamos dar para que vocês possam montar os cavalos e vir contra nós. Para que vocês possam pelo menos lutar, ter cavalos para lutar contra nós. Então eles começam a destruir ali Jerusalém, a destruir o rei Ezequias com palavras. E a gente vê que eles, começam a colocar lá para baixo. E às vezes o inimigo faz isso com a nossa vida. Olha, você não vai ser ninguém, você nunca vai conseguir sair disso, você nunca vai conseguir, tua empresa, você nunca vai conseguir prosperar, você nunca vai ter um emprego melhor, você nunca vai conseguir deixar esse vício, você nunca vai deixar esse jeito de ser, e te joga lá para baixo. E algumas coisas aqui eram verdades. Algumas coisas aqui, realmente, eles não tinham isso. E o inimigo, às vezes, sabe o nosso ponto fraco. E todos nós temos defeitos na nossa vida. E o inimigo vem na minha orelha ou na sua orelha e começa a falar isso no seu pensamento: você nunca vai conseguir. Você é fraco nisso, você é fraco naquilo, você é fraco naquilo. Mas eu venho te falar que Deus sabe tudo o que você é forte. E nessa tua lado forte é que Deus vai te usar em nome de Jesus. Creia que você tem um lado forte, eu tenho um lado forte, e Deus vai usar esse lado forte para que a gente possa vencer todo inimigo que está nos cercando hoje em nome de Jesus. Nós não vamos perecer, creia nisso. Nós temos um Deus poderoso. Vocês confiam em Deus? Olha o que ele fala aqui: vocês confiam em Deus. Mas sabe por quê? Que eles vinham invadindo todas as nações, destruindo todos, e quando chega diante de Jerusalém, eles não conseguem entrar. Por quê? Porque havia o lado bom de Jerusalém. Como eu falei, ao lado bom meu e seu. Jerusalém era uma cidade edificada, muros altíssimos, uma fortaleza intransponível. Tinha aqueduto
que eram as águas que levavam para dentro de Jerusalém. Jerusalém poderia ficar 2 anos fechadas, e as pessoas podiam ficar cercando lá, que não conseguiriam entrar, e eles viveriam durante 2 anos tranquilamente, com água, comida e tudo que eles tinham. Essa era a fortaleza. Então o que foi mais fácil para o inimigo? Vamos tentar destruí-los mentalmente. Vamos atacar a mente deles. Vamos falar que eles não são ninguém, que eles não têm condição de nos enfrentar. E foi isso que eles começaram. E às vezes nós temos esse ataque na nossa vida, como eu falei. Às vezes vem esses pensamentos à noite. Quando a gente deita na cama, é que os pensamentos começam a vir sobre nós. Será que nós vamos viver? Será que nós vamos começar a ter o sustento de cada dia? Como vai viver o Brasil daqui para frente? Como vai estar a economia daqui para frente? Como nós vamos fazer daqui para frente? Como nós vamos enfrentar? E quantas pessoas estão entrando em depressão? Quantas pessoas estão desistindo? Eu vim te falar que Deus te trouxe aqui para que você não desista, porque Ele está com você. Você tem o teu lado forte. Eu sou uma cidade fortificada, porque os anjos do Senhor me guardam, e nenhum mal chegará na minha casa. Eu creio nisso. Eu tenho a proteção de Deus. Eu sou uma cidade fortificada. Repete comigo: eu sou uma cidade fortificada pelo Senhor. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Porque sempre o inimigo vai tentar fazer isso. Fez isso com Davi, quando foi enfrentar Golias. Falou: olha, quem é esse? Quem é esse? Parece que vocês não têm um soldado melhor. Me manda um cão morto. Me manda um rapazinho para me enfrentar. Quando Golias viu aquilo, ele tentou atacar a mente de Golias. Tentou destruir já Davi. Golias já tentou destruir Davi ali, nas palavras. Mas Davi falou: eu vou contra você com o Senhor dos exércitos, e Ele me dará a tua cabeça nas minhas mãos. E é isso que nós devemos ter dentro de nós, porque o Senhor é que nos guarda. Porque se Ele conseguir te amedrontar, se Ele conseguir te colocar para baixo, você vai ser uma pessoa, uma presa fácil. E aí começam a outras pessoas ser influenciadas. Olha o que ele faz aqui. Porque ele estava falando diretamente com o rei. Ele estava falando diretamente para o rei se entregar. Mas aí ele usa outra estratégia. Aí ele põe tudo nas redes sociais, em todas as televisões, em todos os canais. Em tudo ele começa a tentar bombardear, para que mais pessoas fiquem amedrontadas. E não só o rei, mas todos os que envolviam. Porque se ele conseguisse pegar toda a cidade e deixar amedrontada, seria mais fácil conquistar aquela cidade. E aí vem de novo. Olha só o que diz a palavra do Senhor do 11 ao 13. Do 11 ao 15 eu vou ler. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre o muro entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensa que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor? Não, aos homens que estão sentados no muro. Pois, como vocês, eles terão de comer as suas próprias fezes e beber da sua própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouça a palavra do grande rei, o rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha só o que ele fez. Ele começou a amedrontar o povo. Ele falou: você acha que eu vim só para vocês? Só para falar com o seu comandante? Não, eu vou amedrontar toda a cidade. Porque se eu conseguir amedrontar toda a cidade, eu consigo que a cidade se volta contra o líder, e esse líder vai cair.
Se eu amedrontar todo mundo, enquanto ele falava, olha, não fala nessa língua. E aí, quanto mais ele subiu no muro e falava em hebraico para que todos entendessem. Para que toda aquela população se amedrontasse. Para que tudo aquilo provocasse um pânico. Provocasse um caos. Porque quando você provoca o caos, quando você provoca um caos no lugar, aí é fácil você dar uma solução. Aí é fácil você trocar por migalhas aquilo. E foi isso que ele fez. Ele tentou amedrontar toda aquela cidade. E ele falou assim, você acha que Ezequias, vocês ficam acreditando que Deus vai livrar vocês? E a gente vê, outro dia eu vi no Facebook, o pessoal dando risada e falando, olha, ó, o mais ridículo de toda essa pandemia é você ver crente orando para que isso vá embora. As pessoas não acreditam que o nosso Deus é que vai dar o livramento. E que o nosso Deus é que está nos protegendo e vai nos guardar. Porque somos uma cidade edificada. Glória a Deus. Do 16 ao 20, olha só o que diz. Não dei atenção a Ezequias assim, diz o rei, venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá a sua própria videira, da sua própria figueira e beberá da sua própria cisterna, até que eu vos leve a uma terra como vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão, de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane. Quando diz que o Senhor vos livrará, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Como eu falei, eles provocaram o caos, falaram que eles iam ser destruídos, que eles iam ter que estar comendo das suas fezes e bebendo das suas urinas, porque eles não teriam comida, eles não teriam nada para sobreviver depois que o rei da Síria invadisse aquele lugar ou que cercasse, porque eles não teriam livramento. Eles provocaram o caos. E no meio do caos eles dão o quê? Uma solução. Olha, se vocês fizerem as pazes comigo, se vocês fizerem, vocês vão comer das suas vinhas. Vocês vão poder usufruir de muitas coisas. Vocês vão poder estar vivendo melhor do que vocês estão agora. E depois eu levarei vocês para o cativeiro. Quer dizer, ele fala tudo isso porque ele queria escravizar o povo. Ele queria estar escravizando toda aquela nação. E quase conseguiu isso. Porque quando você faz o caos, quando você faz todo mundo ficar com medo, aí eu falo lá, olha, eu tenho aí um plano para você. Eu tenho Bolsa Família para você. Olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. E aí é muito mais fácil dominar todos. E nós precisamos saber que não se faz negociação com o inimigo. Com o inimigo não se pode negociar. Quantas pessoas negociam? Quantas pessoas ficam no caos e faz aliança com quem não deve fazer aliança? Pessoas que fazem alianças com outras pessoas que vão trazer problemas futuros enormes na sua vida. Porque às vezes estão numa situação dessa, desesperados, e arrumam soluções que vão trazer problemas sérios e você vai ficar escravizado. Quantas pessoas entram na droga, na bebida? Quantas pessoas entram na prostituição? Por quê? Porque estão no meio do caos. E aí qualquer coisa que se oferece, aceitam. Porque acham que vão viver uma vida melhor. E é isso que eles estavam fazendo aqui. E é isso que nós estamos sofrendo hoje. Nós estamos sofrendo um cerco, onde você liga a televisão, onde você abre a internet, onde você abre o celular, tudo tático provocando medo.
está te provocando espanto na sua vida. E nós precisamos saber em quem nós estamos confiando. Em quem nós vamos confiar. E olha só o que acontece aqui. Porque tem hora que quando eles falaram tudo isso, o povo ficou caladinho. O povo não falou nada. Olha só o que diz assim, 36, 21 e 22. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebena, e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as suas vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Olha só, eles pegaram tudo aquilo e foram lá falar com o comandante. Pegaram toda aquela notícia e foram falar com Ezequias, o rei. Rasgaram as suas vestes, se humilharam e falaram: olha, não vamos responder nada. Porque às vezes é melhor nós não respondermos nada. Às vezes é melhor a gente ficar calado. Às vezes é melhor uma afronta que te faz, por um post que você colocar, fica calado. Alguma posição que você toma, às vezes você vai criar uma briga inútil. O povo ali não ficou respondendo para eles. Não quis responder para eles. Não, eles ficaram o quê? Caladinho. Porque olha só o que diz Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Que quando nós ficamos quietos, as pessoas não sabem se você é sábio ou não é. Se você tem o discernimento daquilo que eles estão afrontando ou não. Então tem hora que é melhor ficar quieto. O povo ficou quieto. Não falou nada, levaram direto para o rei. Rei, eles estão falando isso de nós. E o que nós vamos fazer? Olha só, o rei, sabe o que ele faz? O rei, ele recebe várias cartas de ameaça. Mas o rei aqui, ele não vai procurar Isaías mais. O rei Ezequias, ele entra no templo e vai orar ao Senhor. Quando nós estamos no desespero, quando nós estamos numa dificuldade muito grande, o que nós devemos fazer é buscar a face do Senhor. É buscar orar, entregar a nossa confiança em Deus. Estar confiando no Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Num Deus poderoso. Nós precisamos confiar em Deus, e foi isso que Ezequias fez. Ele entrou no templo e orou ao Senhor. Ele colocou todas as suas petições. Olha a carta que eu recebi, Deus. Esta é a carta que eu recebi, Deus. O que eu vou fazer? E é isso que nós devemos fazer. Olha, Deus, eu recebi isso. Olha essa afronta que eu estou tendo hoje, Deus. O que eu vou fazer, Deus? Espera a resposta de Deus, porque às vezes a gente ora e nós não queremos esperar a resposta de Deus. Esse que é o maior problema meu e o seu. Quantas vezes eu respondo rapidamente? Quantas vezes você já vem uma afronta, você quer falar, mas hoje o meu dedo fica duro. Faça o teu dedo ficar duro, meu irmão. Não responda nada. Fala, olha, até o insensato, até a pior pessoa, quando ela fica quieta, ela parece para o outro uma pessoa sábia. E ela parece uma pessoa que tem entendimento. Se você fica tranquilo, não receber as afrontas e não estar aí revidando, creia que o nosso Deus vai nos dar a solução em nome de Jesus. Não receba afronta. Não vê que as notícias entram na tua orelha, na nossa mente, e deixa nós não dormirmos. Deixa nós para baixo. Deixa a gente cabisbaixo. Porque às vezes a gente acorda, pensa que acabou. Outro dia eu acordei, não sei se eu sonhei ou não sonhei, e para mim tinha terminado isso. Mas quando eu saí assim, desci do elevador, vi todo mundo de máscara, falei, cadê a minha máscara? Nossa, eu pensei que tinha acabado isso. Aí me jogou lá para baixo. Falei, nossa, ainda não acabou isso. E eu
Você fica assim, desesperado no momento. Você fala, será que isso vai acabar um dia? Eu vim te falar que vai acabar. Já deu certo. E mesmo que não acabar, Deus vai nos proteger todos os dias. Nós somos uma cidade fortificada no Senhor. Por isso que ninguém toca em nós. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. O inimigo sabe com quem ele está mexendo. Senão ele atacava e te destruía. Que nem ele fez lá, chegou perto de Jerusalém, opa, isso eu não posso atacar. Quando o inimigo chega perto de um crente, meu irmão, esse eu não posso tocar. Esse tem o Espírito Santo de Deus. Eu vou atacar a mente dele. Eu vou fazer com que ele desista. Eu vou fazer com que ele fique para baixo. Eu vou dizer com que ele não é ninguém. Em quem ele tem confiado? Num Deus invisível. É num Deus invisível que vai matar esse vírus invisível que a gente não vê, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema nosso. Creia nisso. Creia. E olha só o que acontece aqui. No 37, do 30 ao 38 eu vou ler. Estou lendo bastante porque você vê que está na Bíblia isso. A você, Ezequias, darei este sinal. Aí Isaías vai e fala, olha, Deus ouviu a sua oração. Fala para o teu irmão de longe aí, Deus ouviu a sua oração, meu irmão. Creia que Deus ouve a nossa oração. Ó, darei esse sinal, neste ano, fala neste ano. Olha só o que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Eles estavam cercados, eles não podiam sair, eles estavam totalmente inferiorizados, eles não tinham soldados para lutar com o exército poderoso da Síria. Mas olha só o que Deus fala para eles, olha o que Deus está falando para a igreja dele, é uma palavra profética para você. Porque quando eu orei ao Senhor, eu fui justamente neste capítulo. Falei, Senhor, o que eu vou pregar aqui? Olha só o que Deus fala aqui, e é para nós isso. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. Coisas que nem nós plantamos, nós vamos comer em nome de Jesus. E no próximo, o que brotar. No próximo ano ele já está falando que nós vamos comer tudo aquilo que vamos viver este ano de bom ainda. Aquilo que ainda vai brotar. Aquilo que ainda vai surgir. É isso que Deus tem para mim e para você, eu creio. Numa grande tomada do Brasil, e nós vamos viver este ano ainda daquilo que brotar. Mas no terceiro ano, Deus está dando para 3 anos para frente. Você estava preocupado só com esse ano? Deus está falando, ó, este ano você ainda vai comer daquilo que vai brotar por si próprio. As coisas vão aparecer por si. No ano que vem nós vamos comer disso que brotou. E no outro ano, no terceiro ano, Deus está dando tranquilidade para 3 anos para você e para mim, em nome de Jesus. Você crê nisso? Olha só. Mas no terceiro ano, semeie e colham, plante vinhas e comam o seu fruto. É isso que Deus vai falar, que nós vamos no terceiro ano plantar, e aquilo que nós plantarmos vai produzir 100 por 1 em nome de Jesus. Aqueles que confiam no Senhor viverão coisas extraordinárias. Ezequias foi orar ao Senhor, ele não ficou batendo boca com o rei da Síria, não. Ele não ficou lá respondendo, não, calou, ficou quieto. Senhor, aqui está a carta. Aqui está a carta do rei da Síria. O que eu vou fazer? E olha só o que Deus fala, fica tranquilo. Fala para o teu irmão, fica tranquilo, meu irmão. Você que está aí, fique tranquilo. 3 anos de prosperidade para a sua vida em nome de Jesus. 3 anos de prosperidade em nome de Jesus. Estamos cercados? Estamos. Mas nós temos água. A água viva que é Jesus Cristo na nossa vida. Não passaremos sede. A nossa planta está plantada. As nossas raízes estão nas águas.
e no tempo certo vai frutificar. Eu creio, nós estamos plantados junto aos ribeiros. Mesmo na seca, as nossas folhas não secarão. Você crê nisso? Daremos frutos. Em nome de Jesus, você vai dar fruto. Você não passará necessidade em nome de Jesus, porque vai brotar por si próprio esse ano. Creia. Mais uma vez, olha só o que ele fala. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá. Fala, eu sou esse remanescente da tribo de Judá. Eu tenho raízes, olha lá. Judá lançará raízes na terra e se encherão de fruto os seus ramos. Deus quer saber agora nesse tempo, quem é o remanescente? Quem tem raízes? Fala, eu tenho raízes e eu vou frutificar. Porque eu tenho raízes. Fala, eu tenho raízes. Eu tenho a raiz minha. Olha só, se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes. Fala, eu sou esse sobrevivente em nome de Jesus. Ninguém da minha casa sofrerá. Eu serei sobrevivente. Por isso assim diz o Senhor acerca do remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Quem realizará isso? O Senhor dos exércitos. Deus vai realizar na minha vida e na sua vida. Tem raiz? Para você tem raiz. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Você tem que confiar em Deus. Ter raiz é ter uma igreja. É ter um compromisso com a igreja. É isso que é ter raiz. É você ter um compromisso com a palavra de Deus. É você não fazer aliança com quem vem oferecer coisinhas para você. É isso que é ter raiz. É isso que é confiar em Deus. Porque se eles fizessem aliança com aquele povo, comeriam ali na hora. Saciariam no momento aquilo. Quantas pessoas saciam no momento? Tem relações sentimentais só no momento. E depois, o que acontece? Fica escrava para o resto da vida. Quantas pessoas estão assim hoje? Se eles fizessem aquela aliança que nós falamos aqui, que nós lemos, eles iriam comer ali, iam satisfazer, iam comer, iam tomar o vinho, iam se deliciar nas coisas que o rei da Síria daria para eles. Mas o rei levaria eles para o exílio, seriam escravos o resto da vida. Não faça aliança com o inimigo. Espere no Senhor e vocês comerão do melhor da terra, a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos confiar em Deus. Olha só. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui nenhuma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Olha que Deus está falando para mim e para você. Ele vai guardar a minha casa e a tua casa. Não terá flecha nenhuma nessa cidade, nenhuma praga chegará na minha tenda, ninguém da minha casa ficará doente em nome de Jesus. Porque eu tenho raízes. Eu sou remanescente de Judá, nós somos remanescente de Judá. Creia nisso, creia no que Deus está falando. Mas você tem que confiar em Deus. Olha, não vai ter escudo, não vai ter nada. Eles não vão conseguir entrar. Fala, ninguém, nenhuma praga chegará na minha casa. Esse vírus não entrará na minha casa, nos meus entes queridos, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia. Creia. Olha só, pelo caminho por onde ele veio, voltará. Pelo caminho de onde esse vírus veio, ele voltará. Você crê nisso? Fala, pelo caminho que esse vírus veio, ele voltará. Dá glória a Deus. Aleluia. Declara o Senhor: eu defenderei essa cidade,
e a salvarei. Fala, minha casa está defendida pelo Senhor, e Ele vai salvar todos os entes queridos em nome de Jesus. Por amor, olha o que ele fala, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens no acampamento assírio. Guerra de um homem contra um homem. Rei da Síria contra o rei de Judá. Senaqueribe contra Ezequias. Um poderoso, o outro confiante no Senhor. Quando você pega a vida dele, logo no começo, fez o que era reto aos olhos do Senhor quando subiu ao trono. Como o seu pai Davi, foi um dos reis que depois de Davi, foi o que mais fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando nós fazemos isso, confiamos no Senhor, acreditamos em Deus, Ele vai nos proteger, nos guardar, nos livrar do rei da Síria, de Senaqueribe, em nome de Jesus. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, estamos protegidos por Deus, temos água viva dentro de nós, pode cercar, porque dentro de nós jorra uma água para a eternidade. Você crê nisso? Creia. Então o anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens no acampamento assírio. Eu profetizo agora, Deus colocou no meu coração, vamos ter 185 mil curas nesse Brasil, em nome de Jesus, esta semana. Você crê nisso? Profetiza aí, no Brasil haverá 185 mil curas esta semana, em nome de Jesus. Todo mundo será curado. Quando o povo se levantou de manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e de lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus Nirosque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Adom foi o sucessor. Ele voltou para sua terra, e os próprios filhos dele mataram o rei da Síria. Todo o nosso inimigo cairá por terra hoje, em nome de Jesus. Fala, minha mente está protegida por Deus. Vamos colocar o capacete agora, para que a nossa mente seja a mente de Cristo nessa pandemia agora. Meu irmão, te falo uma coisa, não fica assistindo muita notícia, meu. Não fica vendo muito Face nessas notícias, que às vezes você não sabe se é verdade, se não é verdade, meu irmão. Nós temos é muito difícil a gente pegar a verdade hoje. Muito difícil você saber a notícia que é verdade hoje. Nós temos 20 anos aí que nós fomos ludibriados. 20 anos que a gente acreditava na notícia. Hoje nós precisamos saber e ter o discernimento do que é verdade ou não. E nós precisamos estar firmes, porque senão nós vamos ficar doidos na vida. Estou falando politicamente aqui não. Estou falando das notícias que se espalham por todo lado aí. A gente precisa ficar atento. Porque o que as pessoas querem? Provocar o caos. E oferecer um acordo depois. Nós precisamos saber que a nossa confiança é em Deus. E Deus vai nos sustentar, creia nisso. Nós somos uma cidade fortificada, ninguém vai nos destruir. Deus sabe do que você tem de bom dentro de você. O diabo também sabe, por isso que ele não toca na gente, em nome de Jesus. Olha, creia, quando nós se convertemos, eu e a apóstola, nós éramos poucas pessoas na minha casa, e a gente recebia todo mundo em casa. Posso orar, mas de repente veio uma pessoa que era mãe de santo, fez cabeça, ela era uma pessoa que fazia trabalhos poderosos, e ela veio para tentar fazer algo dentro da minha casa. Ela contou depois isso. Mas quando ela entrou na rua da minha casa, todos os demônios que estavam com ela,
falaram assim para ela: daqui para frente nós não podemos entrar, porque tem um exército de um anjo cercando aquela casa. Deus nos protegia mesmo quando nós éramos inocentes e acreditávamos em tudo. Creia, Deus tem um exército de anjos acampado ao redor de cada um. Você que está na tua casa, a tua casa está cercada por anjos do Senhor. Nenhuma praga vai entrar na sua casa. Senaqueribe nenhum vai te derrotar em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Por onde veio, vai voltar agora em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. Sem nenhuma arma, aquela guerra foi vencida, porque o Senhor dos exércitos batalhou. E o Senhor dos exércitos vai nos dar vitória em nome de Jesus. Crê nisso? Vamos ficar de pé. Deus te trouxe hoje aqui para te dar a tranquilidade de 3 anos, meu irmão. Quando eu li isso, falei: Senhor, eu vou viver durante 3 anos o melhor dessa terra. Porque, Senhor, eu declarei que seria o ano da honra, o ano de Israel. Eu creio, Senhor, e veio tudo isso. A minha carta está diante de Ti, Senhor. E Deus me leva nesse texto. Creia, assim diz o Senhor dos exércitos: este ano você vai comer daquilo que vai surgir. Creia, daquilo que vai surgir. Você que tem comércio, vai surgir coisa nova na sua vida. Alguém vai estar brotando algo que você às vezes nem semeou. Nem semeou, esse ano você nem semeou, e Deus vai fazer surgir nas suas mãos, na sua frente. Creia que algo grande Deus vai derramar. Creia que algo grande Deus vai estar derramando sobre essa terra, sobre a nação brasileira. Se nós pegarmos os Salmos 125, aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Fala: eu sou aquele que confia no Senhor, vou permanecer firme para sempre, não vou aceitar acordos com inimigo nenhum. Eu estou aqui porque eu confio no Senhor. Creia, 3 anos Deus vai te sustentar. Creia nisso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor agora. Começa a orar. Ora pela sua família agora. Ora pela sua família. Ora pela sua casa. Ora pela sua empresa. Aqui está a carta de Senaqueribe. Creia. Amém. Amém. Declara isso na sua vida agora. Deus está te guardando. Deus está te dando novas estratégias agora. Creia, 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 creia. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe. Marcha no seu lugar agora. Marcha. Enquanto você adora, Deus está batalhando por você agora. Deus está batalhando por você. Adore o Senhor. Adore, adore, adore o Senhor. Deus está mandando anjos. Amém. 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 Aleluia. Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor. Por onde esse vírus veio, Senhor, vai voltar em nome de Jesus. Profetizamos a cura sobre a nação brasileira. Profetizamos a cura sobre a nação.
Profetizamos, profetizamos. Senhor, cura a nossa terra. Sua presença seja em ti, te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Declara isso, declara. Ele é por ti. Pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Ori cantará lama, surianda cantará lama. Creia. Amém. Declara isso agora. Amém. Assim seja. Deus está protegendo a tua casa, a tua família, os teus negócios, as tuas finanças, o teu casamento. Deus está protegendo agora. Há um exército de anjos acampado. O inimigo não pode te tocar. O inimigo não pode te tocar. Você é uma cidade fortificada. Eu sou remanescente. Eu sou remanescente de Judá. Eu tenho raízes. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Oh. Sabe por quê? Meu Deus, ó, meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto. Declara isso. Escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Começa a marchar. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho
somos os remanescentes de Judá. As nossas raízes estão plantadas junto a ribeiros de águas. A nossa folha não murcha. Sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O favor de Deus venha sobre ti, sobre toda tua geração, sua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença ao saíres, Ele é por ti, Ele é por ti. Pelo dia, pela noite, em tua vinda, Em tua ira, ao chorares, ao saíres, Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Vamos fazer um coral, vamos fazer um coral, o amém agora. O amém quer dizer assim seja. Grito de júbilo ao Senhor, faz um barulho de festa. Por onde veio vai voltar em nome de Jesus. Somos cidades fortificadas em nome de Jesus. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E é por isso que Ele tem nos dado grandes ensinamentos diante de toda a sua palavra, e não vai ser diferente em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Até aqui eu quero ler com vocês. Deus, Ele está sempre nos chamando a viver algo que só Ele tem preparado para nós. O mundo não pode dar aquilo que Ele pode dar e fazer. Por isso Deus, olhando tudo e todas as coisas, Ele sempre está convidando os seus a viverem aquilo que não é natural. Por isso Ele diz aqui, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Muitas vezes, criando o seu próprio caminho. Deus está nos convidando e nos convocando a viver a realidade que Ele tem para nós. E os caminhos dEle não são os nossos caminhos. Por isso muitas coisas que Deus diz em sua palavra, foge muitas vezes ao nosso entendimento. Muitas vezes queremos uma explicação, muitas vezes queremos uma lógica humana, e não encontramos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem coisas sobrenaturais. Deus, Ele quer nos levar a uma realidade que não é deste mundo, mas uma realidade que Ele preparou para nós. Por isso, quando nós passamos a entender tudo aquilo que Deus tem, o que Ele é, não limitamos a viver aquilo que o mundo diz que viveríamos. Não nos limitamos, mesmo em meio a uma pandemia, a confiar e acreditar de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque eu já não ando mais pelos meus entendimentos e nem pela minha sabedoria, mas eu ando por aquilo que Ele diz para mim. Eu passo a confiar, como diz em Provérbios. Por isso eu quero lançar aqui uma pergunta para a reflexão. Você acredita que mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida financeira? Você confia que grandes coisas podem acontecer? Muitos podem estar vivendo dias muito maus, mas você crê que com você pode ser diferente? Você confia nisso plenamente? Que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida nesses dias? É a isso que Ele está nos convidando a viver. É a isso que Ele está nos chamando. Deus está nos chamando ao extraordinário, ao sobrenatural em todos os momentos. Mas por isso eu quero que você entenda um princípio da fé. E por isso eu quero ler com você em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se,
sem porém dar-lhe nada. Do que adianta isso? Assim também a fé. Por isso só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras, ela é morta. Sabe o que Deus está nos ensinando a cada dia? E por que muitos, mesmo dizendo crer em Deus, não desfrutam do que Ele tem? Porque se somente o falar que crê, o falar que confia, fosse o suficiente, grande parte do mundo não estaria vivendo o que está vivendo, porque muitas pessoas dizem confiar e crer em Deus. Mas por que então as coisas não mudam? Por que então o mundo não muda? Por que continuamos então vivendo uma vida a qual Ele não disse que viveríamos? Sabe o que Deus está nos levando a entender neste princípio da fé? Porque Ele tem coisas sobrenaturais para nós. Mas se nós não entendermos este princípio, jamais desfrutaremos do sobrenatural. Deus está ensinando que a fé, ela requer uma atitude. A minha atitude prova a minha fé. Eu posso às vezes até dizer que não acredito, mas se eu tiver a atitude de quem acredita, para Deus vale muito mais aquele que teve a atitude do que aquele que simplesmente falou. Eu posso dizer para vocês que de repente tem uma fortuna lá do outro lado da praça. Eu posso dizer para vocês que de repente tem uma grande riqueza lá, e muitos dizerem que confia. Mas quem confia de verdade? O que disse que confia ou o que levantar e ir até o local? Quem vai viver na sua plenitude se realmente tiver uma riqueza do outro lado? Entende o que a palavra de Deus está nos direcionando? Por isso muitas pessoas dizem estarem frustradas na fé, porque na verdade simplesmente falam, mas não agem como quem confia, não agem como quem acredita de verdade. Simplesmente diz: eu creio que Deus pode fazer tudo, mas não tenho nenhuma atitude que prove isso. Deus está nos impulsionando a viver uma fé que funciona. Há uma fé que não falha, há uma fé que não te frustra, há uma fé que não vai te deixar na zona de conforto, não, porque não é uma fé que simplesmente conforta. Seria muito mais fácil eu chegar aqui e orar para que Deus liberasse prosperidades dos céus. Muitos buscam esta fé que simplesmente conforta, mas não é a fé que funciona. Por isso às vezes
Somos dados até como chatos, como pastores que não são os legais, porque na verdade não estamos aqui para falar aquilo que de repente gostaríamos de ouvir. Estamos aqui para pregar a palavra dentro da sua verdade, porque aquele que segue esta verdade passa a desfrutar de coisas que jamais viveu. Por isso é uma fé que te impulsiona, é uma fé que te tira sim da zona de conforto para dizer: filho, mesmo que ainda uma crise esteja se instalando, entregue, confie, por atitudes, porque Ele continua sendo fiel para fazer infinitamente mais. Entende o que o livro de Tiago aqui no capítulo 2 está tentando nos transmitir? É uma fé que funciona, é uma fé que continua realizando, é uma fé que continua atraindo a realidade dos céus para a terra, é uma fé que mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a circunstâncias totalmente negativas, como o apóstolo tem dito aqui, não importam as circunstâncias, o que importa é quem está com você. Ah, mas eu estou no deserto, mas eu estou em meio a uma tempestade. Não importa isso e nunca importou. O que importa é quem está conosco. E como nós definimos quem está conosco? Quando nós temos a atitude de atrair a presença dEle para perto de mim. Se eu obedeço a palavra, eu atraio a presença de Deus e Ele passa a estar comigo. Se eu desobedeço a palavra, eu estou dizendo para Deus: fique aí de lado, porque a minha vida conduzo eu. Entende o que Deus está tentando nos mostrar e nos revelar? O que eu estou trazendo aqui para o seu coração é uma fé que te faz viver coisas que você jamais viveu. Alimento em meio a um deserto, viver aquilo que a palavra conta na sua história, dentro da sua plenitude. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Os milagres não cessaram, e os milagres são para este tempo, porque o dia que nós chegarmos lá, não necessitaremos mais disso. Lá é um lugar já sobrenatural por si só. Lá não haverá mais morte, dor, pranto, tristeza, mais nada disso. Então lá eu não vou necessitar mais destes sinais, prodígios e maravilhas que Ele prometeu para este tempo. Então tome posse daquilo que é seu e haja esta fé. Tenha uma atitude conforme a palavra de Deus. Deus, Ele tem o prazer em abençoar e multiplicar. Quando nós lemos 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Sabe o que Deus está nos direcionando? Ele tem uma promessa em nossas vidas. Ele está nos ensinando e dizendo: filho, você que agir a esta fé, creia, eu tenho coisas infinitamente maiores do que os seus pensamentos podem entender ou imaginar. Assim como diz em 1 Coríntios capítulo 2, olha o que Deus diz aqui para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério,
a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Receba esta palavra no seu coração. Deus tem milagres para este tempo. Deus tem milagres para a sua vida. Por isso decida hoje por confiar. Confie com atitudes e creia. Coisas infinitamente maiores te alcançarão. Coisas sobrenaturais acontecerão, porque Ele continua sendo Deus que realiza. Você que está aqui e hoje decide por tomar uma nova posição, ou por continuar trilhando este caminho da fé de atitudes, você pode ter hoje uma entrega através do seu dízimo, através da sua oferta, declarando o quanto você confia independente das circunstâncias. Mas o que eu ganhei, de repente está difícil até pagar o que eu tenho. Confie em Deus, confie no Senhor e faça a sua parte, porque Ele continua fazendo a dele em nome de Jesus. A você que está me assistindo, você também pode contribuir com o reino e com a obra. Tudo que eu estou ministrando aqui foge à lógica humana, por isso é para quem crê, para quem confia e para quem acredita na palavra de Deus. Entendam que ninguém é obrigado a nada. Nós estamos aqui liberando uma palavra de vida, de poder, de esperança e que funciona. Por isso é uma questão de fé, literalmente. A igreja não está aqui jamais querendo, num tempo como esse, arrancar de quem não tem por arrancar. Nós estamos seguindo uma direção dos céus, que traz a realidade dele para nós. Nós temos experimentado isso dia após dia. E foi o que Deus colocou no coração do apóstolo desde o início deste ministério, quando ele nem gostava de fazer isso, pregar sobre dízimos e ofertas. Deus disse: até quando só vocês gostarão de desfrutar da minha glória? Compartilhe com o meu povo, e eles também desfrutarão, porque estes são princípios fiéis e verdadeiros, e que continuam trazendo grandes coisas. Por isso é uma questão de fé. E você que está aqui e deseja, levante sua mão onde você está. Um dos nossos pastores e líderes estará indo até você, levando aí a maquininha e todos os utensílios que eles têm aí, para que você possa contribuir com o reino. Você que está no seu lar, temos o QR Code, aplicativo Plenitude de Deus, nossas contas bancárias. Você possa também fazer aí, aonde estiver, a sua contribuição. Vamos orar agora. Senhor, nós queremos entregar tudo o que temos e tudo o que somos diante de Ti, te agradecendo, Pai, por cada dia, pelo sustento, pela provisão. Espírito Santo, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, decidimos por confiar, por agir a fé e declarar que só o Senhor é Deus. Por isso continuamos adorando através dos dízimos, através das ofertas. Senhor, profetizando, Pai, que assim como aconteceu no passado, assim viveremos no presente, porque o Senhor não muda. E eu te peço, Espírito Santo, vem abrir as comportas dos céus, libera bênçãos sem medida sobre cada autônomo, sobre cada empresário. Senhor, libera bênçãos sem medidas, Pai, sobre cada um que está, Senhor, trabalhando, aqueles que estão também desempregados, mas que decidiram confiar. Espírito Santo, que a ação sobrenatural venha promover, Pai, a sabedoria que não é humana, mas a sabedoria que vem do Senhor.
que muitos possam se reinventar, que muitos possam ter direções que nunca tiveram, que muitos possam, meu Deus, neste momento, ter uma sabedoria para conseguirem, meu Deus, chegar do outro lado. Espírito Santo, eu intercedo pela tua igreja, eu intercedo pela nossa nação, eu intercedo pelos seus, porque eu creio, Pai, chegaremos aonde o Senhor determinou, chegaremos aonde o Senhor determinou. Por isso, Pai, controla, guia, conduza, e para a honra do teu nome, venha e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.